Boa noite a todos. Que bom ver vocês aqui reunidos, dispostos a olhar para dentro de si mesmos com coragem, porque é exatamente disso que vamos falar hoje. Coragem para encarar uma verdade que quase ninguém gosta de ouvir, mas que, quando ouvida de verdade, liberta. A pergunta que dá título a essa palestra é aparentemente simples, mas ela carrega um abismo. Por que o ser humano não é senhor de si mesmo? Durante séculos, a filosofia ocidental nos vendeu uma imagem muito bonita, muito confortável. O homem como ser racional, soberano, dono de suas faculdades. Descartes dizendo: penso, logo existo, como se o pensamento fosse o centro absoluto, o comandante supremo. Kant falando do sujeito autônomo, que dá a si mesmo a própria lei. Hegel com o espírito se realizando na história. Tudo isso apontava para uma mesma ilusão magnífica. Eu sou o dono da minha casa. Então chega Freud. Freud não chega com delicadeza. Ele chega chutando a porta. Ele diz: desculpe, mas vocês estão enganados. Vocês não mandam em vocês mesmos. Vocês acham que mandam. Mas quem manda de fato são forças que vocês não controlam, que vocês nem conhecem direito. E aí vem a primeira grande pancada: o inconsciente. O inconsciente não é um depósito de lembrancinhas esquecidas. Não é um arquivo morto. É vivo, ativo, pulsante. Ele pensa, deseja, odeia, tem ciúmes, tem medo, tem planos. E faz tudo isso sem pedir licença à consciência. Vocês já repararam que às vezes a gente fala uma coisa e imediatamente pensa: por que eu disse isso? Ou age de um jeito e depois fica se perguntando: mas o que deu em mim? Ou promete 1000 vezes que vai parar com um determinado comportamento, e no dia seguinte lá está ele de novo, mais forte do que nunca. Isso não é fraqueza de caráter. Isso é a estrutura mesma do sujeito humano. Freud nos mostrou que existe uma clivagem fundamental dentro de nós. De um lado, o eu, a parte que se apresenta ao mundo, que acha que decide, que tem nome, CPF, endereço, planos de carreira. Do outro lado, um conjunto de forças muito mais antigas, muito mais poderosas. O id, com seus desejos brutos, imediatos, sexuais, agressivos, infantis. E superou esse carrasco interior que nos julga, nos castiga, nos cobra a perfeição, nos envergonha. E o pobre do eu fica no meio, tentando mediar, tentando dar um jeito, tentando parecer coerente. Mas, na verdade, ele é mais passageiro de si mesmo do que proprietário. Lacan, que levou essa ideia ainda mais longe, foi mais radical ainda. Ele disse: o sujeito é constituído pela falta. Não existe um eu cheio, completo, redondo. O que existe é um buraco, uma falta estrutural que a gente tenta preencher o tempo inteiro com objetos, com amores, com sucesso, com consumo, com likes, com filhos, com religião, com política. Mas nada preenche de verdade, porque o buraco é constitutivo. Então, quando a gente pergunta por que eu não consigo me controlar, a resposta mais honesta da psicanálise é: porque você nunca foi feito para se controlar completamente. Você foi feito para desejar. E o desejo, por definição, escapa. Ele vem do outro. Ele é sempre o desejo do outro. Você quer o que acha que o outro quer que você queira. E esse outro nunca está completo também.
Então o desejo é sempre insatisfeito, sempre deslocado, sempre um passo à frente. Por isso a gente sabota relacionamentos que estão dando certo. Por isso a gente foge quando está quase conseguindo o que queria. Por isso a gente repete as mesmas cenas dolorosas da infância, como se estivesse preso em um looping trágico, porque há uma parte de nós que não quer resolver, que não quer ser feliz do jeito que a consciência imagina a felicidade. Há uma parte que prefere o sofrimento conhecido ao prazer desconhecido. E aí vem a pergunta mais incômoda de todas. Se eu não sou o senhor de mim mesmo, então quem sou eu? E a psicanálise responde com um silêncio respeitoso, mas firme. Você é o efeito de tudo aquilo que te atravessou sem você saber. Você é filho do desejo dos seus pais, mesmo dos desejos que eles reprimiram. Você é atravessado pela língua que fala antes de você falar. Você é marcado pelas perdas que nem lembra direito. Você carrega o peso de gozos e traumas que não foram seus, mas que agora são. E mesmo assim, e isso é o mais lindo e o mais doloroso, mesmo não sendo o Senhor absoluto, você pode fazer alguma coisa com isso. A psicanálise não promete soberania total. Ela não vende controle, ela oferece outra coisa, uma relação diferente com a própria divisão. Em vez de tentar tapar o buraco, você pode aprender a habitar com ele. Em vez de lutar contra o sintoma, você pode escutar o que ele está gritando. Em vez de se odiar por não ser coerente, você pode começar a respeitar a incoerência como parte da sua humanidade. Então, resumindo em uma frase que talvez seja a mais importante da noite, o ser humano não é senhor de si mesmo, porque ele é falante, desejante e sexuado, e essas três coisas juntas impedem qualquer soberania absoluta. Mas, exatamente por não ser senhor, ele pode inventar, pode criar, pode amar, pode analisar, pode rir da própria desgraça, pode transformar o mal-estar em alguma forma singular de existência. É isso que a psicanálise nos entrega, não a ilusão do controle, mas a possibilidade de uma liberdade mais real. A liberdade de quem sabe que nunca vai ser dono total de si, e mesmo assim escolhe continuar andando, tropeçando, desejando, sofrendo e às vezes gozando. Se alguém quiser trazer uma pergunta, uma dúvida, um desconforto, a palavra está aberta. Vamos falar daquilo que mudou tudo, a grande descoberta do inconsciente. Imaginem a cena final do século XIX, Viena, uma cidade cheia de luzes, óperas, cafés, mas também cheia de repressão, hipocrisia, corsetes apertados e silêncios ensurdecedores sobre o sexo, sobre o corpo, sobre o desejo. Nesse contexto, surge um médico neurologista chamado Sigmund Freud. Ele não estava tentando ser revolucionário. Ele só queria entender por que seus pacientes histéricos melhoravam quando falavam, quando contavam coisas que nunca tinham contado a ninguém. E aí, quase por acidente, ele tropeça em algo imenso. Ele percebe que a maior parte da vida psíquica não acontece na superfície. A consciência, essa parte que acha que manda, que planeja, que julga, que se orgulha de ser racional, é só a ponta do iceberg, uma pontinha minúscula, iluminada, que mal arranha o que realmente nos move. Abaixo dela, imenso, escuro, vivo, está o inconsciente. E o que tem lá embaixo? Desejos reprimidos,
aqueles que a educação, a moral, a religião, a família disseram não pode. Mas eles não desaparecem, eles se escondem, se disfarçam, voltam em sonhos, em lapsos, em sintomas. Conflitos internos, amor e ódio pela mesma pessoa, querer e temer ao mesmo tempo, desejar a liberdade e ao mesmo tempo implorar por limites. Memórias dolorosas, traumas que o consciente enterrou porque doía demais lembrar, mas que o corpo e a mente nunca esqueceram. Impulsos inaceitáveis, agressividade crua, inveja mortal, sexualidade infantil, tudo aquilo que a gente olha no espelho e diz, não sou eu, isso não sou eu. Freud não inventou o inconsciente. Outros já falavam dele antes, poetas, filósofos, hipnotizadores, mas ele foi o primeiro a dizer, com todas as letras, o inconsciente não é um caos aleatório. Ele tem lógica própria, ele pensa, ele deseja, ele age. E o mais chocante, ele age mais do que a consciência. Vocês já pararam para pensar quantas vezes a vida de alguém parece perfeitamente organizada, racional, bem-sucedida e, de repente, tudo desmorona por causa de uma escolha aparentemente sem sentido? Um caso extraconjugal que destruiu tudo, uma briga que acabou com uma amizade de décadas, uma compulsão que ninguém entende, uma depressão que chega sem motivo aparente. Freud diria, não foi sem motivo, foi o inconsciente cobrando a conta. Porque quando a gente reprime, não elimina, a gente só empurra para baixo. E o que está embaixo continua vivo, continua querendo sair. Se não sai pela palavra, sai pelo corpo, conversão histérica. Sai pelo sonho, sai pelo ato falho, sai pela repetição neurótica. Lembrem daquela famosa frase dele. Onde era id, deve virar ego. Ou seja, o que era puro impulso, cego, deve ser trazido à luz, nomeado, simbolizado. Mas, atenção, ele nunca disse que isso seria fácil, nem que seria completo, porque o inconsciente é inextinguível. Ele é o próprio motor da vida psíquica. Então, o que muda quando a gente aceita essa descoberta? Muda tudo. Deixa de ser culpa, sou fraco, sou ruim, e passa a ser escuta. O que esse sintoma está querendo me dizer? Deixa de ser ilusão, de controle absoluto, e passa a ser humildade diante da própria complexidade. Deixa de ser eu decido tudo e passa a ser eu sou atravessado por forças que não controlo, mas que posso tentar conhecer. E aí vem o pulo do gato da psicanálise. Conhecer o inconsciente não é destruí-lo, é estabelecer com ele uma relação menos violenta. É deixar de ser seu escravo cego e passar a ser, pelo menos um pouco, seu parceiro de viagem. Porque o inconsciente não é inimigo. Ele é a fonte do desejo, da criatividade, da paixão, da arte, do amor e também, sim, do sofrimento quando não é ouvido. Então, amigos, a grande descoberta de Freud não foi só que existe um inconsciente, foi que nós somos esse inconsciente tanto quanto somos a consciência. Somos os dois ao mesmo tempo, divididos, partidos, incompletos. E é exatamente dessa incompletude que nasce a possibilidade de sermos humanos de verdade, não máquinas perfeitas, não anjos racionais, mas seres falantes, desejantes, conflituosos e por isso mesmo capazes de transformação. Se isso ressoou em vocês, de algum jeito se trouxe um desconforto bom, uma pergunta nova, uma lembrança que cutucou,
Tragam para cá, vamos conversar. A palavra está com vocês. Que bom que vocês continuam aqui, porque agora chegamos no ponto que, para mim, é o mais incômodo e, ao mesmo tempo, o mais libertador da psicanálise inteira. Vamos falar do sujeito dividido. A psicanálise não veio para nos consolar dizendo que somos seres integrais, harmoniosos, donos de um eu redondinho e bem resolvido. Não. Ela veio dizer o contrário e com todas as letras. Você não é um, você é dois, ou melhor, você é múltiplo, rachado, partido ao meio, e essa rachadura é estrutural. De um lado tem o que a gente chama de sujeito consciente, o eu que se apresenta ao mundo. Esse eu tem nome, tem história, tem currículo, tem planos, tem moral, tem vergonha na cara, ou pelo menos tenta ter. É o eu que acorda de manhã, toma café, vai trabalhar, decide o que vai postar no Instagram. Promete que dessa vez vai ser diferente. Esse eu acredita e precisa acreditar que está no comando, mas, do outro lado, invisível, silencioso na maior parte do tempo, mas poderosíssimo, está o sujeito do inconsciente. Esse sujeito não fala a mesma língua que o eu consciente. Ele não raciocina com lógica linear. Ele fala em imagens, em sintomas, em repetições, em sonhos, em atos falhos, em escolhas que a gente faz sem querer. E ele não negocia, ele insiste, ele repete, ele cobra. E aí acontece o que todo mundo já viveu 1000 vezes. Eu não sei por que fiz isso. Eu não sei por que sempre termino voltando para a mesma pessoa que me machuca. Eu não sei por que, quando está tudo dando certo, eu mesmo estrago tudo. Eu não sei por que sinto raiva de quem eu amo. Eu não sei por que choro sem motivo aparente. A psicanálise não responde com um tapinha nas costas, dizendo, calma, é normal. Ela responde com precisão cirúrgica, porque existe em você algo que não é consciente. E esse algo tem voz, tem desejo, tem história própria. E ele está decidindo junto com você, muitas vezes contra você. Freud chamou isso de clivagem do eu. Lacan foi mais longe e disse, o sujeito é barrado. Ele é constituído pela barra, pela divisão. Não existe sujeito sem barra. Quem não tem barra é coisa, é objeto, é máquina. O humano é exatamente aquele que carrega a barra, a impossibilidade de ser uno, completo, idêntico a si mesmo. Por isso a gente vive essa experiência estranha de se sentir estrangeiro em casa. A gente olha para certas atitudes nossas e pensa, mas quem foi esse que fez isso? Não fui eu. E a resposta honesta é, foi você sim, mas não foi só o você que acha que manda. Foi o você que foi ferido na infância e nunca foi ouvido. Foi o você que aprendeu a desejar o que o outro desejava. Foi o você que carrega gozo e sofrimento misturados no mesmo pacote. Foi o você que prefere repetir a dor conhecida do que arriscar o prazer novo. E o mais impressionante, essa divisão não é defeito, é a condição mesma de sermos sujeitos. Se fôssemos inteiros, não haveria desejo, porque desejo nasce da falta. Se fôssemos inteiros, não haveria linguagem, porque linguagem nasce da separação. Se fôssemos inteiros, não haveria amor, porque amor é tentativa de tapar o buraco do outro com o nosso buraco. Se fôssemos inteiros, não haveria análise, nem arte, nem revolução, nem nada do que nos faz humanos. Então, quando alguém diz, eu não entendo por que faço isso, a psicanálise não oferece uma explicação barata de causa e efeito. Ela oferece uma escuta. Conte mais.
Fale o que vem, deixe esse não sei falar, porque nesse não sei mora o sujeito barrado, o sujeito dividido que está pedindo passagem. E quando a gente começa a ouvir esse outro lado, sem tentar eliminá-lo, sem tentar dominá-lo, algo muda. Não viramos senhores absolutos de nós mesmos, isso é ilusão. Mas viramos menos alienados, menos marionetes do nosso próprio inconsciente. Começamos a fazer parcerias com nossa divisão em vez de guerra. Porque o sujeito dividido não precisa ser curado, ele precisa ser reconhecido. E é aí que mora a ética da psicanálise. Não a ética do seja inteiro, mas a ética do seja fiel à sua falta. Seja fiel ao que te divide, ao que te falta, ao que te faz desejar, porque é daí que vem a singularidade de cada um. Então hoje eu deixo vocês com essa provocação. E se, em vez de lutar para ser uno, você começasse a honrar o fato de ser dois? E se o eu não sei fosse o começo de um saber novo, mais profundo, mais verdadeiro? Pensem nisso. Sintam isso no corpo, e se quiserem, tragam aqui o que esse assunto mexeu com vocês. Uma lembrança, uma repetição, um sintoma, uma dúvida, qualquer coisa. A palavra está aberta. Que bom que a gente continue a nossa jornada juntos, porque agora vamos tocar em um dos conceitos mais poderosos e mais incômodos da psicanálise inteira. Vamos falar do retorno do reprimido. Imaginem o seguinte: desde pequenos a gente recebe um manual invisível, mas muito rígido. A família entrega a primeira versão. Não grite, não bata, não toque aí, não queira isso. A escola dá a segunda edição. Seja educado, seja produtivo. Controle-se. A cultura, a religião, a mídia, o grupo de amigos, todos vão atualizando esse manual ao longo da vida. E o manual diz em letras garrafais: isso aqui não pode, isso é errado, isso é feio, isso é perigoso, isso não se faz. Então o que a gente faz com os desejos que não cabem nesse manual? A gente os reprime. A repressão não é só dizer não para si mesmo. É uma operação psíquica violenta, empurrar o desejo para fora da consciência, trancá-lo no porão do inconsciente, colocar uma tampa pesada em cima e fingir que ele morreu. Muitos de nós somos ótimos nisso. Conseguimos viver anos, décadas, fingindo que aquele desejo nunca existiu. Casamos com a pessoa certa, escolhemos a profissão adequada, adotamos os valores corretos, tudo certinho na superfície. Mas aí vem a grande lição de Freud, que ninguém gosta de ouvir. O que é reprimido não desaparece, ele só muda de endereço. Ele vai morar no inconsciente, mas continua vivo, continua querendo, continua pulsando, e como tudo o que vive quer sair, respirar, se manifestar, mais cedo ou mais tarde ele retorna. Freud chamou isso de retorno do reprimido. É uma das ideias mais geniais e mais perturbadoras que ele trouxe. E como esse retorno acontece? Nunca de forma direta, óbvia, declarada, porque se fosse direto, a repressão teria falhado. O retorno vem disfarçado, camuflado, em formas que a consciência pode negar ou minimizar, vem por vias tortas, indiretas, quase poéticas, de tão cruéis. Sintomas: o corpo fala o que a boca calou, uma dor que não explica, uma alergia que surge do nada, uma compulsão sexual que não para, uma fobia que parece sem sentido. O sintoma é o desejo reprimido batendo na porta do corpo. Ansiedade: quando o reprimido está muito perto da superfície, mas ainda não consegue sair, é o sinal de alarme. Cuidado, algo proibido está subindo. Ansiedade flutuante, ataques de pânico.
coração acelerado sem motivo, tudo isso é o retorno batendo. Sonhos, a via régia para o inconsciente, como Freud dizia. Nos sonhos, o desejo reprimido ganha forma, mas disfarçado de símbolos, de cenas absurdas, de condensações e deslocamentos. Você sonha que está voando, caindo, sendo perseguido, transando com alguém proibido, e acorda pensando que loucura. Não é loucura, é o reprimido se divertindo na surdina. Atos falhos, o lapso verbal, o esquecimento acidental, o tropeço na palavra errada na hora errada. Eu te amo vira eu te odeio no lapso. Você chama o chefe pelo nome do pai. Você esquece de ir ao compromisso que mais queria evitar. O ato falho é o reprimido dando uma piscadela. Oi, tô aqui ainda. Repetições na vida. Essa é a mais cruel de todas. Você termina um relacionamento tóxico e logo depois entra um outro idêntico. Você sofre humilhação no trabalho e depois repete a mesma dinâmica com o parceiro. Você foge de algo e o encontra de novo na esquina. É o famoso compulsão à repetição. O reprimido não quer resolver, ele quer reencenar a cena original até que ela seja nomeada, simbolizada, atravessada. Por que isso acontece? Porque o desejo reprimido não é só um capricho, ele é energia psíquica, e energia não se destrói, ela se transforma. Se não pode sair pela porta da frente, a realização direta, ela arromba a janela, desce pela chaminé, entra pelo ralo, ela retorna porque precisa retornar. É a lei da psique, e o mais impressionante, muitas vezes a gente goza nesse retorno. Sim, goza, porque o sintoma dói, mas também satisfaz uma parte de nós. A repetição machuca, mas também reconstrói o mundo conhecido. O lapso envergonha, mas também revela uma verdade que a gente secretamente deseja. Então, o que fazer com isso? A psicanálise não diz, pare de reprimir tudo, libere tudo. Isso seria catastrófico. Nem diz, ignore, vai passar porque não passa. Ela diz algo muito mais sutil e difícil, escute o retorno. Não lute contra o sintoma como inimigo. Pergunte a ele, o que você quer me mostrar? Que desejo antigo está aí dentro de você? Que cena da infância está pedindo palavra? Quando a gente começa a escutar o retorno do reprimido, em análise, em escrita, em conversa honesta, algo muda. O retorno perde força de compulsão e ganha força de sentido. O que era repetição cega vira narrativa. O que era sintoma vira história. O que era sofrimento mudo vira possibilidade de invenção. Porque o reprimido que retorna não quer destruir você. Ele quer ser reconhecido, quer ser incluído na sua vida, mesmo que de forma transformada. Então eu deixo vocês com essa pergunta para levar para casa, para o travesseiro, para o divã. E se aquele sintoma, aquela repetição, aquele sonho estranho não for castigo, mas convite. Convite para olhar de frente o que você empurrou para baixo há tanto tempo. Porque o retorno do reprimido não é o fim da história, é o começo de uma outra história, talvez mais verdadeira. Se isso cutucou algo em vocês, um sintoma que voltou agora, uma repetição que cansa, um sonho que não sai da cabeça, tragam para cá. Vamos ouvir juntos. A palavra está aberta. Agora vamos falar de algo que todo mundo já viveu e que na hora a gente ri, se envergonha, disfarça, mas no fundo sabe que ali aconteceu algo estranho, algo que não era para acontecer. Vamos falar dos atos falhos. Vocês já passaram por isso, né?
Você está conversando com sua parceira atual e de repente chama ela pelo nome da ex. Você está no meio de uma reunião importante e esquece o nome do seu próprio chefe, ou pior, chama ele pelo nome do seu pai. Você promete a si mesmo que não vai falar aquilo, e no exato momento em que abre a boca, lá sai a frase proibida, crua, verdadeira demais. Você vai embora de casa e esquece a chave do carro, justo no dia em que não queria ir trabalhar. Você escreve uma mensagem de WhatsApp, revisa, apaga, reescreve e no final manda exatamente o que não queria mandar. A gente costuma dizer, foi sem querer, foi um lapso, que vacilo meu, e aí a gente ri, pede desculpas, segue em frente. Mas Freud parou exatamente nesses momentos. Ele não deixou passar. Ele disse, esses erros não são acidentais, eles são revelações. Freud chamou isso de atos falhos. Em alemão, Fehlleistungen, que significa literalmente falhas de desempenho, atos errados. Mas a tradução ato falho é perfeita porque capta o essencial. O ato falha em cumprir o que a consciência queria. E exatamente nessa falha o inconsciente consegue falar. É como se, por uma fração de segundo, a censura interna relaxasse. A repressão afrouxa, a vigilância do eu consciente cochila. E aí, rapidinho, o desejo reprimido, o conflito escondido, a verdade inconveniente escorrega para fora. Freud dizia que o ato falho é uma formação de compromisso. Ele satisfaz, ao mesmo tempo, dois impulsos opostos. De um lado, o desejo inconsciente que quer se expressar. Do outro, a censura que ainda impede a expressão direta. Resultado, o desejo sai, mas de forma disfarçada, indireta, sem querer. Assim, a consciência pode fingir que não foi intencional, que foi só um erro bobo, mas o inconsciente sabe, foi sim e foi exatamente o que eu queria dizer. Exemplos clássicos que Freud adorava coletar. Um homem que, no funeral da sogra, ao invés de dizer descanse em paz, diz descanse em paz, enfim. O desejo inconsciente de se livrar dela escapa. Uma mulher que, ao cumprimentar o chefe, que ela odeia em segredo, diz bom dia, doutor. Quer dizer bom dia, senhor. O ódio escorrega na palavra. Alguém que esquece o aniversário do casamento e depois se pergunta por quê. Porque no fundo uma parte dele não quer comemorar mais aquilo. E o mais bonito ou mais perturbador é que o ato falho não é só verbal, ele pode ser motor, pode ser esquecimento, pode ser tropeço literal. O corpo também falha para deixar o inconsciente falar. Por que isso é tão importante? Porque o ato falho é uma das provas mais concretas, mais cotidianas, de que o inconsciente existe e age o tempo todo. Não precisa de divã, não precisa de sonho complicado, não precisa de análise profunda. Basta prestar atenção no dia a dia. Todo mundo produz atos falhos, todo mundo deixa o inconsciente dar uma piscadela. E quando a gente começa a prestar atenção nisso, sem se julgar, sem se envergonhar demais, algo muda. O ato falho deixa de ser vergonha e vira pista, vira material precioso, vira a porta de entrada para o que está escondido. Na análise, o analista não ri do ato falho, nem corrige. Ele pergunta, o que será que quis dizer aí? Que nome veio primeiro na sua cabeça? Porque justo agora esqueceu isso. E aí, devagarinho, o que era lapso vira narrativa, vira desejo, vira história de vida. Então eu pergunto para vocês agora, com carinho e sem julgamento, vocês se lembram de algum ato falho recente que os deixou pensando,
Peraí, isso não foi à toa? Uma palavra trocada que doeu ou que aliviou? Um esquecimento que, olhando de longe, pareceu conveniente demais? Uma frase que escapou e que, no fundo, você sabe que era verdade? Se quiserem compartilhar, sem nomes, sem detalhes que exponham demais, tragam aqui. Porque quando a gente fala do ato falho, em voz alta, ele perde um pouco do poder de nos pegar de surpresa. Ele vira aliado em vez de inimigo. Porque no final das contas, o ato falho não é falha, é sucesso do inconsciente. É o inconsciente dizendo: ei, eu existo, eu sinto, eu quero, me escuta. E quando a gente começa a escutar, a vida fica menos automática, menos alienada. Fica mais nossa. Obrigado por estarem aqui, atentos aos próprios lapsos, aos próprios tropeços. Isso é coragem de verdade. A palavra está aberta. Quem quiser trazer o seu ato falho, ou só ouvir mais, é só vir. Vamos falar de algo que na clínica aparece o tempo todo, machuca o tempo todo e ao mesmo tempo revela o tempo todo, a repetição na vida. Vocês conhecem bem essa história, né? Todo mundo conhece. A pessoa que termina um relacionamento tóxico, jura de pés juntos que da próxima vez vai ser diferente e 6 meses depois está no mesmo tipo de parceiro, na mesma dinâmica, na mesma dor. O homem que cresce com um pai autoritário, distante, que nunca elogiou e depois passa a vida inteira trabalhando para chefes que o humilham, ou se tornando ele mesmo um chefe que humilha os outros. A mulher que sofreu abandono na infância e desde então entra em relacionamentos onde sempre acaba sendo deixada, ou onde ela mesma abandona primeiro para não sofrer o abandono de novo. O profissional brilhante que sabota todas as promoções, todos os projetos que estão quase dando certo, porque no fundo sucesso é sinônimo de perigo, de inveja, de perda. E a gente pergunta, mas por quê? Por que você não muda? Por que insiste nisso? E a resposta mais comum é: eu não sei, eu quero mudar, mas acontece de novo. A psicanálise não responde com moralismo. Você é masoquista. Você gosta de sofrer. Ela responde com uma hipótese clínica precisa e incômoda, porque existe algo no inconsciente que empurra o sujeito para repetir certas experiências. Freud chamou isso de compulsão à repetição, e ele dizia que essa compulsão é mais forte do que o princípio do prazer, ou seja, o sujeito repete mesmo que doa, mesmo que destrua, mesmo que vá contra o que ele conscientemente deseja. Por quê? Porque a repetição não é burrice, não é falta de força de vontade. É uma tentativa desesperada e inconsciente de dominar o que não foi dominado. Na infância, houve uma cena traumática, uma perda, uma humilhação, um desejo insatisfeito que não pôde ser simbolizado, elaborado, colocado em palavras. O trauma ficou lá, mudo, cru, sem narrativa. E o inconsciente não suporta o mudo. Ele precisa dar sentido, precisa resolver. Mas como resolver algo que nunca foi processado? A única forma que ele encontra é reencenar a cena original, mas agora com papéis trocados, com pessoas diferentes, com cenários novos, na esperança inconsciente de que, dessa vez, o final seja outro. Dessa vez, o abandono vire acolhimento. Dessa vez, a humilhação vire reconhecimento. Dessa vez, a perda vire paz. Só que o final quase nunca muda, porque o que está sendo repetido não é o evento externo, mas a estrutura interna do conflito. O sujeito repete o mesmo padrão porque está preso ao mesmo lugar psíquico, a mesma falta, o mesmo gozo doloroso, a mesma forma de amar
e odiar ao mesmo tempo. E aí vem o paradoxo mais cruel e mais belo da repetição. A repetição é, ao mesmo tempo, sofrimento e gozo. Sofrimento porque dói repetir a dor. Gozo porque, ao repetir, o sujeito recupera uma sensação familiar conhecida que dá uma ilusão de continuidade, de identidade. Pelo menos eu sei quem eu sou, o abandonado, o sabotador, o que sempre perde. É um gozo mortífero, mas gozo. Lacan dizia que a repetição é o que resta quando o sujeito não consegue atravessar a fantasia fundamental. A fantasia que diz, se eu fizer exatamente assim, talvez o outro me dê o que me falta. E como o outro nunca dá, a gente repete, e repete, e repete. Mas, atenção, a repetição não é destino eterno. Ela é compulsão enquanto o conflito não for elaborado. E elaboração na psicanálise não é entender racionalmente. É atravessar com o corpo, com a palavra, com o afeto. É nomear o que era mudo, é simbolizar o que era real, bruto. Na análise, quando o analisante começa a repetir no setting, transfere o padrão para o analista, repete com ele a mesma cena. Aí acontece algo poderoso. O analista não responde como os outros responderam. Ele não abandona, não humilha, não completa a cena. Ele escuta, ele devolve a pergunta: o que está acontecendo agora? O que você está repetindo comigo? E devagar, a repetição perde força automática. Ela vira material, vira história, vira possibilidade de diferença. Então, eu pergunto para vocês, com todo respeito e sem julgamento, vocês identificam alguma repetição na vida de vocês? Um padrão que volta, que cansa, que machuca, mas que ao mesmo tempo parece inevitável? Uma cena que se repete em relacionamentos, no trabalho, na família, consigo mesmo? Se sim, não se desespere. Não é fraqueza, é o inconsciente pedindo passagem, pedindo que você pare de repetir cegamente e comece a repetir conscientemente, ou melhor, que comece a interromper o ciclo com uma palavra nova, um ato novo, um desejo novo, porque a repetição, quando escutada, pode deixar de ser prisão e virar ponte para algo que ainda não aconteceu. Eu deixo vocês com essa frase que sempre me emociona. A compulsão à repetição é o que o sujeito faz enquanto não consegue fazer outra coisa. Mas quando ele consegue fazer outra coisa, a repetição perde o trono. Se isso tocou alguma ferida aberta, alguma repetição que está acontecendo agora mesmo, tragam para cá, sem pressa, sem censura. Vamos ouvir juntos. A palavra está aberta. Que bom que chegamos até aqui. Essa é a pergunta que fecha o ciclo, a que todo mundo espera no final de uma travessia como essa. Se o ser humano não é senhor de si, então o que afinal a psicanálise propõe? Para que serve tudo isso? Porque vamos ser honestos, depois de ouvir sobre o inconsciente, sobre a divisão, sobre o retorno do reprimido, sobre os atos falhos, sobre a compulsão à repetição, a gente pode ficar com uma sensação de impotência. Se eu não mando em mim mesmo, se tem tanta coisa me atravessando sem eu saber, então para que lutar? Para que análise? E é exatamente aí que a psicanálise responde com uma clareza radical e ao mesmo tempo cheia de esperança. Ela não promete o que não pode entregar, ela não vende ilusões. O objetivo da psicanálise não é eliminar o inconsciente. Isso é impossível. O inconsciente não é um tumor que se extirpa. Ele é parte constitutiva do sujeito. Ele é o motor do desejo, da criatividade, da vida pulsional. Sem inconsciente não há humano. Então, não se trata de apagá-lo, de calá-lo, de dominá-lo de vez. O objetivo é transformar
a relação do sujeito com seu próprio inconsciente. É fazer com que aquilo que era cego, automático, compulsivo, passe a ser, pelo menos em parte, escutado, simbolizado, atravessado pela palavra. Freud dizia, onde era id deve virar ego. Lacan dizia, o sujeito suposto saber e depois o atravessamento da fantasia. Mas o que isso significa na prática, no dia a dia, de alguém que está sofrendo? Significa ganhar mais liberdade psíquica. Quando você começa a reconhecer seus conflitos internos, aqueles desejos que você reprime, aquelas repetições que você não entende, aqueles sintomas que parecem vir do nada, algo muda profundamente. Você deixa de ser marionete absoluta das suas forças inconscientes. Você para de se punir como se fosse só culpa sua, fraqueza sua. Você começa a entender que certas escolhas sem sentido tinham um sentido oculto, um sentido que agora você pode nomear. Você ganha margem para não repetir exatamente igual, para inventar uma saída diferente, para desejar de outro jeito. Não é que você vira senhor absoluto, isso nunca. Mas você vira menos escravo, menos alienado, menos refém do que não conhece. A psicanálise não promete perfeição, não promete que você vai deixar de sofrer, de desejar errado, de tropeçar. Não promete felicidade no sentido publicitário. Sorria sempre, realize todos os sonhos, porque a felicidade na psicanálise não é ausência de conflito. É capacidade de habitar o conflito sem ser destruído por ele. O que ela oferece, sim, é algo que poucas coisas na vida oferecem de verdade, autoconhecimento singular, não o autoconhecimento de autoajuda, que é conheça seus pontos fortes, foque no positivo. É um autoconhecimento mais cru, mais honesto, mais doloroso às vezes. Eu sou assim rachado, eu carrego isso, eu desejo aquilo que me assusta. Eu repito porque ainda não elaborei. Eu amo e odeio ao mesmo tempo. E mesmo assim posso fazer alguma coisa com isso. Esse autoconhecimento não é intelectual apenas. Ele é vivido, é atravessado no corpo, na transferência, na palavra dita em voz alta para alguém que escuta sem julgar, sem completar, sem fugir. E quando isso acontece, surge o que Lacan chamava de saber fazer com o sintoma, ou saber fazer com a própria falta. Você não elimina o buraco, você aprende a circular em torno dele de um jeito menos sofrido, mais criativo, mais seu. Então, resumindo em poucas palavras, o que a psicanálise propõe, não a ilusão de ser uno e soberano, mas a possibilidade de ser menos estranho a si mesmo, de transformar o mal-estar inevitável em uma forma singular de existência, de ganhar liberdade suficiente para inventar, amar, criar, errar e continuar desejando, mesmo sabendo que o desejo nunca se sacia de vez, porque o sujeito analisado não é o que resolveu tudo, é o que continua em análise com a vida, mas agora com mais recursos, mais escuta, mais responsabilidade pela própria divisão. E isso, amigos, é libertador, não porque tira a dor, mas porque devolve a você o lugar de sujeito. Alguém que, mesmo não sendo senhor absoluto, pode fazer algo com o que o atravessa. Então eu pergunto para vocês agora, o que isso desperta em vocês? Uma esperança, um medo, uma dúvida, uma vontade de começar ou simplesmente o alívio de saber que não é preciso ser perfeito para ser humano? Tragam o que vier sem filtro. Ou, se preferirem, levem isso para casa, para o silêncio, para o próximo passo.
Como o autoconhecimento psicanalítico aparece na prática de forma concreta, palpável. Vou trazer alguns exemplos práticos. Casos reais anonimizados que vemos na clínica ou que qualquer um pode reconhecer em si mesmo. São situações em que o sujeito começa a ganhar essa liberdade psíquica de que falamos, justamente por reconhecer algo que antes era cego. Primeiro, a repetição nos relacionamentos que começa a ser interrompida. Uma mulher de 38 anos sempre se envolvia com parceiros emocionalmente indisponíveis. Homens que sumiam, que não comprometiam, que a deixavam esperando. Ela dizia: eu escolho mal, sou azarada no amor. Na análise, ela começou a perceber que esses homens repetiam exatamente a posição do pai, distante, imprevisível, que aparecia e desaparecia. Ela estava repetindo a cena infantil de tentar conquistar o amor do pai que nunca chegava por inteiro. O autoconhecimento prático veio quando ela notou, em tempo real, no novo encontro: estou sentindo aquela mesma ansiedade de esperar mensagem. Isso é o padrão antigo falando. Resultado: ela conseguiu dizer não para o próximo que já estava repetindo o script. Não foi mágica, mas ela ganhou margem para escolher diferente. Não porque virou perfeita no amor, mas porque reconheceu que a empurrava para o mesmo buraco. O sintoma corporal que vira a porta de entrada. Um homem de 42 anos tinha crises de gastrite toda vez que precisava falar em público ou pedir aumento no trabalho. Ele achava que era estresse normal. Na análise, ele começou a conectar a gastrite surgia exatamente quando ele precisava se afirmar, dizer eu quero, eu mereço. Isso ecoava a mãe que na infância dizia: não seja egoísta, pense nos outros primeiro. O momento de autoconhecimento, numa sessão, ele percebeu que estava com dor no estômago, só de imaginar pedir algo ao chefe. Ele parou e disse: isso é a voz da minha mãe me calando. Prática. Nas semanas seguintes, antes de uma reunião importante, ele se pegava sentindo a dor e pensava: isso é ela, não eu. A dor não sumiu de uma vez, mas perdeu força. Ele pediu o aumento e conseguiu. O sintoma virou sinal de alerta em vez de paralisia. O ato falho que revela e liberta. Uma jovem profissional, sempre muito certinha, numa reunião de família chamou a mãe de patroa, em vez de mãe. Todo mundo riu, mas ela ficou vermelha. Depois, refletindo e trazendo para análise, ela percebeu, no fundo, a relação com a mãe era exatamente de subordinação. A mãe decidia tudo, cobrava a perfeição, nunca elogiava de verdade. O autoconhecimento prático. Ela começou a notar no dia a dia, quando se calava para não contrariar a mãe. E começou a falar coisas pequenas. Mãe, dessa vez eu vou decidir isso sozinha. Não foi briga, foi só tomar a palavra. Aos poucos, a culpa de ser ingrata diminuiu. Ela ganhou espaço para ser adulta, sem precisar se sentir filha menina eternamente. A sabotagem no sucesso que vira escolha consciente. Um homem talentoso, mas que sempre dava um jeito de perder oportunidades, esquecia prazos, brigava com chefes, se demitia sem motivo. Na análise veio à tona: sucesso igual inveja do pai, mais medo de superar o pai, mais medo de ser grande demais e perder o amor da mãe. O ponto alto do autoconhecimento. Ele estava prestes a sabotar uma promoção e se pegou pensando: se eu aceitar isso, eu viro maior que meu pai, e aí ele não vai me amar mais. Ele parou, respirou e aceitou a promoção, não sem angústia, mas com consciência.
Eu estou escolhendo isso sabendo que isso mexe em mim. A repetição perdeu o controle automático. O desejo proibido que, quando nomeado, deixa de ser veneno. Uma pessoa que sentia desejo sexual por algo que considerava errado ou humilhante e vivia lutando contra isso, se odiando. No processo, ela conseguiu dizer em voz alta pela primeira vez: eu desejo isso e isso me assusta, porque vem de uma cena antiga. O autoconhecimento não fez o desejo sumir, mas tirou o peso da vergonha secreta. Ela parou de se punir tanto, parou de projetar culpa nos outros. Começou a fazer escolhas mais livres em vez de repressão total ou acting out destrutivo. Esses exemplos mostram que a psicanálise realmente entrega na prática. Não é resolver tudo de uma vez, é notar o padrão enquanto ele está acontecendo. É dar nome ao que antes era só sensação ou repetição cega. É ganhar uns poucos segundos ou minutos de liberdade entre o impulso e a ação. É transformar eu não sei porque faço isso em eu faço isso por causa disso aqui e agora posso fazer diferente. Ou pelo menos sofrer menos com o mesmo. Autoconhecimento psicanalítico é isso, olhar para dentro sem fugir, sem romantizar, sem se odiar demais. É o que permite que a gente viva a divisão sem ser esmagado por ela. E vocês têm algum exemplo pessoal ou de alguém próximo que ilustra isso? Ou alguma situação atual em que vocês sentem que o autoconhecimento poderia fazer diferença? A palavra continua aberta, se vocês quiserem trazer. A descoberta do inconsciente não foi só mais uma teoria na história das ideias. Foi um terremoto, um abalo sísmico que rachou para sempre a imagem confortável que o homem tinha de si mesmo. Durante séculos, a gente se via como um castelo bem iluminado, a consciência no trono, racional, soberana, decidindo tudo com clareza e luz. Então Freud entra e diz calmamente, mas com uma força devastadora: o ego não é senhor em sua própria casa. Essa frase é talvez a mais famosa e a mais cruel de toda a psicanálise, porque ela tira o tapete debaixo dos pés. Ela nos obriga a olhar para o que sempre esteve lá, mas que a gente preferia ignorar. O sujeito não é totalmente transparente para si mesmo. Existe algo em nós que escapa ao controle da consciência, e esse algo não é um inimigo externo, é parte de nós mesmos. Existe algo que deseja, que sofre, que odeia, que ama, que repete, que sabota mesmo quando a gente jura que não era isso que eu queria. O inconsciente não é um porão escuro cheio de lixo. É o porão vivo, o motor subterrâneo da casa. Ele pulsa, ele sonha, ele cobra, ele inventa. E quando tentamos calá-lo, ele retorna, em sintomas, em lapsos, em repetições, em amores impossíveis, em dores que não explicam. Mas aqui vem a virada que faz toda a diferença. Exatamente porque não somos senhores absolutos, podemos nos aproximar de uma liberdade mais real. A psicanálise não promete que vamos virar donos da casa. Isso seria mentira. Ela promete algo muito mais honesto e muito mais potente, que através da escuta atenta, da palavra dita em voz alta, do sonho contado, do sintoma ouvido, da repetição nomeada, podemos nos tornar menos estranhos em nossa própria casa. Podemos reconhecer o que deseja em nós, mesmo quando esse desejo nos assusta. Podemos dialogar com a divisão em vez de guerrear contra ela. Podemos transformar o mal-estar inevitável em uma existência mais singular, mais inventiva, mais nossa. E é justamente aí, nesse ponto delicado e precioso, que começa o verdadeiro trabalho clínico. Não no começo da análise,
quando tudo ainda é confusão e defesa. Mas no momento em que o sujeito, mesmo tremendo, consegue dizer: eu não sou só isso que eu pensava que era, e mesmo assim eu existo, eu desejo, eu posso fazer algo com isso. Esse fazer algo com isso é o coração da psicanálise. É o que diferencia a mera sobrevivência da verdadeira subjetivação. É o que nos permite, mesmo divididos, mesmo faltantes, mesmo atravessados pelo outro, continuar desejando. E quem sabe, desejar de um jeito que seja menos sofrimento e mais vida. Então, amigos, eu termino com um agradecimento profundo. Obrigado por terem vindo. Obrigado por terem ficado até o final. Obrigado por terem se deixado tocar, incomodar e questionar. Porque cada um de vocês, ao estar aqui, já deu um passo nessa direção. A direção de não fugir da própria complexidade. A psicanálise não cura tudo, mas ela nos devolve a dignidade de sermos humanos, vários, desejantes, divididos e por isso mesmo capazes de transformação. Que o inconsciente continue nos falando e que a gente tenha coragem de escutar. Muito obrigado, de coração, boa noite a todos, e que o desejo, esse desejo incansável, esse desejo que nunca se sacia de vez, nos acompanhe agora com um pouco mais de luz e um pouco menos de medo. Até a próxima.